Eu, quando indico uma pessoa, eu indico por uma relação de confiança. A confirmação de Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça veio depois de semanas de negociação entre o presidente e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Indicado por Lula para o STF em 2006, Lewandowski ficou 17 anos na mais alta corte brasileira. Quando era presidente do STF, comandou o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff no Senado. Como ministro do Supremo, foi um dos críticos mais vocais da Lava Jato e ficou conhecido por seu perfil garantista. Uma visão que prestigia os direitos fundamentais, e eu penso que ao longo da minha carreira como magistrado, eu sempre me pautei por esses princípios e esses valores. Acredito que pude contribuir para o avanço do entendimento que se tem em matéria de direitos fundamentais no processo penal. Aposentado do Judiciário desde abril de 2023, agora Lewandowski terá nas mãos uma das pastas mais políticas da esplanada. Ricardo Lewandowski vai tomar posse no dia 1º de fevereiro. Lewandowski vai usar o mês de janeiro para organizar a montagem da equipe que vai trabalhar com ele no Ministério e resolver algumas questões pessoais. Até lá, Flávio Dino continuará no comando do Ministério da Justiça. A posse de Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal está marcada para o dia 22 de fevereiro. À frente do Ministério da Justiça, herda o desafio de combater uma das principais preocupações dos brasileiros, a violência. A segurança pública merecerá especial atenção do Ministério da Justiça sob minha gestão, que deverá expandir as atividades de inteligência e a coordenação entre as distintas autoridades policiais da União, estados e municípios para um combate mais eficaz, mais eficiente à criminalidade organizada. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é a segurança pública como desafio número 1 de Lewandowski no Ministério da Justiça. Minha conversa com Raul Jungmann, ex-ministro da Segurança Pública, ele também foi ministro da Defesa e da Reforma Agrária, além de deputado federal. Sexta-feira, 12 de janeiro. Ministro, o senhor foi nomeado ministro da Segurança Pública no governo de Michel Temer em 2018, quando o então presidente decidiu desmembrar do Ministério da Justiça o Ministério da Segurança Pública. Essa discussão chegou a voltar durante o governo Lula, mas o presidente resolveu manter Segurança Pública e Ministério da Justiça, uma coisa só. Como é que o senhor avalia essa decisão do presidente Lula? Olha, há muito tempo que eu defendo que o Ministério da Segurança Pública seja separado da Justiça e de uma forma permanente. E vou explicar por quê, Júlia. Nós tivemos 7 constituições, a primeira de 1824, ainda no Império, a última em 1988. Em nenhuma delas, eu chamo atenção para isso, em nenhuma delas a segurança pública foi uma responsabilidade do poder central. Por que poder central? Porque no Império, que é de 1824, não era. Nas outras todas que nós tivemos, nas 6, a última, em 1988, já na República, também não era. Então, veja, se nós não temos responsabilidades constitucionais do poder central, digamos, de Brasília, com relação à questão da violência, da criminalidade, da segurança pública, então, em decorrência, nós não temos um sistema nacional de segurança pública, porque quem cuida da segurança pública são os estados. Quando eu digo estados, eu estou querendo dizer o seguinte: se você tem um crime contra o patrimônio, você tem um crime contra a vida, quem vai cuidar disso? A Justiça Estadual e a Polícia Estadual. O que quer dizer que Brasília, o Poder Central, você queira dizer, não tem responsabilidades constitucionais públicas. Em decorrência, se não tem responsabilidade, não tem Sistema Nacional de Segurança Pública e, portanto, obviamente, não tem também uma política nacional de segurança pública. Aí você pode perguntar, mas ministro, e os planos que os ministros divulgam? Eu disse, olha, Júlia, são exatamente planos. Se o ministro durar 3 meses, 3 meses durará o plano. Se durar 3 anos, durará 3 anos. Isso não é política, isso é
plano e depende da vontade e da orientação do ministro. Lewandowski, confirmado hoje na Justiça, é uma mudança de perfil, viu? Sai Dino, que foi muito combativo, entra alguém muito mais discreto, um perfil mais conciliador. Henrique Ricardo Lewandowski é carioca e iniciou a carreira jurídica em São Paulo, onde se formou em Ciências Políticas e Sociais e em Direito pela Faculdade de São Bernardo do Campo, em 1973. Em 1990, ingressou no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Em 1997, passou a desembargador e, em 2006, foi indicado pelo então presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Ao longo de 17 anos, foi revisor no julgamento do mensalão do PT e presidiu no Senado o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Foi também relator de processos como os que fixaram a constitucionalidade da lei da ficha limpa, a proibição do nepotismo no serviço público e a constitucionalidade das cotas raciais nas universidades federais. Na pandemia, relatou ações que estabeleceram restrições para não vacinados e a que obrigou o governo federal a apresentar um plano de enfrentamento da Covid. Aposentou-se do Supremo em abril do ano passado. Veja bem, no Brasil, pela Constituição de 88, digamos assim, existem responsabilidades constitucionais, tá certo? De Brasília, do governo federal, por saúde, por educação, por previdência, por esportes, por cultura e assim por diante. Mas não existe por segurança pública. Isso, evidentemente, implica em que nós não tenhamos as ferramentas necessárias para coordenar estados e municípios, as polícias, o judiciário, o Ministério Público, a nível nacional, para o combate contra a violência, contra o crime organizado e, portanto, a favor da segurança pública. Então, na sua avaliação, qual deve ser a prioridade do novo ministro da Justiça? Para mim, o desafio número 1 é superar exatamente essa lacuna, essa falha, por assim dizer, aonde o governo central, portanto Brasília, portanto o governo federal, não tem os instrumentos para coordenar o combate ao crime organizado. A violência brasileira se revela em muitos indicadores, sendo que em um deles, número de homicídios, nós ocupamos nada menos do que o primeiro lugar. Foram 45.562 em 2021, mais do que em países como Índia e Estados Unidos, que têm população maior do que a brasileira. Estudiosos atribuem esse resultado trágico a fatores como o transbordamento das disputas entre grupos do crime organizado, alta letalidade das polícias e outros mecanismos de desvalorização da vida. Por quê? Vou repetir. Quem cuida são os estados. E os estados são um mosaico. Ou seja, você tem polícias muito boas, como é o caso de São Paulo, e você tem polícias, que eu não vou nominar aqui, que realmente são muito precárias. E vou lhe dar um outro dado. Como quem cuida do crime organizado, como quem cuida da segurança pública são os estados, então quem produz os dados, quem produz as estatísticas, quem produz os números, quem traz as informações e os dados sobre a segurança pública são os estados. E tem estados que são organizados, tem estados que não são organizados. E há um conflito entre eles sobre qual deve ser o conceito, a categoria a respeito da tipologia dos crimes. Então, isso quer dizer que acarreta que Brasília não tem informações necessárias para estabelecer uma política pública coordenada nacional de combate ao crime organizado. A gente volta, Júlia, para o mesmo plano ou para o mesmo problema anterior. O governo central, Brasília, o governo federal não tem atribuições, não tem capacidade de coordenar e enfrentar organizadamente o crime organizado e, portanto, dar conta da segurança pública no Brasil. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Raul Jungmann. E quais são os instrumentos que o senhor avalia serem necessários para dar essa capacidade de enfrentamento para o Ministério? Olha, um instrumento que está aí, que a gente tem disponível para fazer essa ponte entre União, Estados e municípios, é o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que começou a ser concebido no governo Lula I,
No início do governo Lula I, quem era o coordenador dessa área era o Luiz Eduardo Soares, um antropólogo. Pois bem, ele só foi aprovado, o SUSP, no governo Temer. Essa proposta prevê a atuação coordenada da União, estados, Distrito Federal e municípios. E prevê também que farão parte do sistema as polícias federal, rodoviária, civil, militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, agentes penitenciários e peritos. Esse sistema único, de segurança pública vai funcionar de duas formas. A primeira forma, por meio de uma integração entre todos os órgãos de segurança pública, principalmente de forma eletrônica. E a segunda forma é por meio de conselhos locais de segurança, que vão analisar dados, também pensar em ações, em projetos. E tudo isso vai ser coordenado pelo Ministério de Segurança Pública. Ele se torna lei, e aqui eu queria chamar muita atenção para isso. Faz uma enorme diferença, porque a lei, ela obviamente tem uma enorme vantagem sobre os planos, porque ela é permanente, porque ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, porque ela tem e traz os instrumentos para que você faça a coordenação. Então, se eu pudesse dizer algo, olha, vamos concluir a implantação do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, porque ele permite, e por ser lei, que o governo, a partir de Brasília, possa coordenar, possa fazer a ponte, possa articular todos os estados, os municípios, as polícias, a procuradoria, o judiciário, para exatamente o combate nacional ao crime organizado, que, repito, nacionalizou e transnacionalizou. Aqui, recentemente, a revista The Economist, a prestigiada revista inglesa, ela fez uma matéria dizendo que o PCC era hoje a maior facção criminosa do mundo. Então, como é que nós vamos enfrentar um crime organizado que tem o PCC, que tem o Comando Vermelho, que tem o Amigo dos Amigos, que tem, enfim, são 70 facções de origem prisional, ou seja, surgiram dentro dos presídios e penitenciários brasileiros? Como é que nós vamos enfrentá-las, tá certo? Se nós não temos uma coordenação dos instrumentos necessários nacionais para coordenar toda a ação do Estado, toda a ação dos governos para enfrentar exatamente essa que é a principal, uma das principais preocupações, que é a segurança dos brasileiros e brasileiras. Fica difícil. Aí o senhor entra num ponto que eu considero fundamental, que é a avaliação que ainda existe de que a segurança é uma competência só dos estados. É claro que ela é, pela lei, uma competência dos estados, mas o combate efetivo à segurança nos estados tem de levar em conta a questão nacional. Olha o exemplo que o Equador está dando, né? A questão da criminalidade lá está intrinsecamente ligada à questão do sistema, por exemplo, penitenciário, à ação nacional de organizações criminosas. Como é que o senhor lê essa questão hoje? Sem a menor sombra de dúvida. Aliás, eu queria saudar a observação do futuro ministro, que vai assumir em breve, e eu acho que é uma excelente escolha. Disse, olha, nós precisamos prestar atenção no que acontece no Equador, porque enquanto que nós vamos marcando o passo em enfrentar a insegurança e a violência, o crime organizado, ele literalmente se espraia e vai tomando cada vez mais o espaço das políticas públicas. Então, é preciso, sim, se preocupar com isso. E aqui me permita chamar a atenção para um aspecto que não tem debate nacional sobre ele, mas que está no centro da questão da violência. Desafio número 1 é a questão de ter uma coordenação nacional, a partir de Brasília e do governo federal, do enfrentamento ao crime organizado e de criar uma segurança pública universal que alcance todos os brasileiros. Desafio número 2, sistema prisional brasileiro, controlado por 70 facções criminosas, que todo e qualquer jovem que vai lá para dentro, ou mesmo que não seja jovem, para poder continuar vivo, tem que se filiar a uma das 70 facções que existem hoje no Brasil e que controlam o crime organizado. Portanto, hoje, o sistema penitenciário, aliás, me permita, o sistema, chamemos assim, de segurança pública brasileira é funcional. Ele amplia e amplifica a violência e a criminalidade no Brasil. Este é o desafio que tem que ser enfrentado, não só em nome da segurança das pessoas, do patrimônio, do respeito à lei, mas da própria democracia, que precisa, evidentemente, de dar segurança aos brasileiros e brasileiras. Então, na verdade, o sistema prisional brasileiro se tornou o home office do crime organizado. Então,
Hoje, o jovem que cai lá dentro, né, que em sua maioria é negro, vem da periferia, família desestruturada, tem pouca educação, não tem renda. O Brasil tem quase 700 mil presos e não há vaga para todos eles. Na comparação com o número de presos e o número de vagas, as prisões estão com 56% acima da capacidade. E esse projeto estima que mais de 3 milhões de brasileiros sofram algum tipo de transtorno depois da prisão de um parente, seja com a perda de renda ou gastos domésticos. Essa pesquisa mostrou também que os problemas quando um parente vai preso, eles atingem sobretudo, pessoal, as mulheres, sejam elas mães, irmãs, companheiras ou filhas desses detentos. Então, ou nós enfrentamos essa realidade fazendo a reforma do sistema prisional, ou então não tem saída para o crime organizado e a violência no Brasil. Porque todos esses equipamentos estão sob controle do crime organizado. Então, em lugar de ser um lugar um espaço, por assim dizer, de você recuperar criminosos, recuperar jovens, por exemplo, que estavam ligados ao tráfico, estavam ligados a delitos como roubo, como furto, você, na verdade, vai simplesmente transformar ele num soldado do PCC, do Comando Vermelho, dos amigos, do Terceiro Comando do Capital, dos Guardiões do Estado, que são as facções que dominam o sistema prisional brasileiro. Como é que a gente vai enfrentar isso, Júlia? Sem uma coordenação nacional e sem um programa nacional permanente voltado para recuperar o controle do sistema prisional, que é exatamente o centro de recrutamento dos recursos humanos do crime organizado brasileiro. Ministro, e uma última pergunta para o senhor. O ministro Lewandowski tem um currículo conhecido, ele é professor de Direito Constitucional, ele foi ministro do Supremo, ele foi presidente do Supremo, foi presidente do CNJ, mas tem muita gente que diz que ele não tem necessariamente a experiência em segurança pública. Como é que o senhor avalia essas críticas? Olha, eu discordo. Eu, por exemplo, não tinha, à exceção de quando eu passei pelo Congresso, eu presidi a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e tinha passado pelo Ministério da Defesa. E em 10 meses, nós conseguimos realmente, durante o governo Temer, criar o SUSP. Mais importante, nós conseguimos colocar dinheiro no Fundo Nacional de Segurança. Isso representou avanços. Então, eu acredito que o ministro, com a sua autoridade, com o seu peso, com o seu conhecimento como constitucionalista e que entende, sobretudo, de direito penal, ele tem autoridade, ele tem articulação, ele tem uma ótima relação com o governo, mas é também respeitado pela oposição. E, evidentemente, que esse é um cargo político. Então, eu acredito que na montagem do ministério que ele venha a fazer, ele vai conseguir trazer uma equipe que tenha qualidade, que tenha capacidade de enfrentar, e eu desejo a ele um imenso sucesso. Eu só acho, e vou repetir o que eu disse no início, que o Brasil precisa de ter um Ministério de Segurança Pública focado, voltado exclusivamente para cuidar desse tema que, Júlia, não é só um problema pessoal e de violência e de criminalidade, é também um problema democrático. Porque se a violência ela chega nos níveis que muitas cidades, metrópoles chegou, isso representa uma ameaça à própria democracia. Porque aí as pessoas começam a viver aquilo que se chama dente por dente, olho por olho, e esta não é decididamente a saída que nós precisamos, que é de uma política pública voltada para a segurança, com base na lei, e que enfrente os problemas do sistema penitenciário, de uma lei de drogas e uma política de drogas que hoje está falida, e que, ao mesmo tempo, também se preocupe em conexão com outros ministérios, com as 11 milhões de jovens que vivem em periferia, que estão sem emprego, estão fora da escola, que não têm uma educação, que não têm um trabalho. E é daí aonde o crime vai buscar, sobretudo, a sua mão de obra. O que não quer dizer criminalizar a juventude brasileira, mas que nós temos olhar para eles. Nós temos que dar a mão para essa juventude, para que ela tenha sonho, para que ela tenha projeto e ela não seja vulnerável ao crime organizado. Ministro, agradeço demais. Eu sei que o senhor está aí com dificuldades de fuso. Foi uma gentileza muito grande nos atender. Imagina. Um abraço e até a próxima. Nenhum problema, Júlia. Parabéns mais uma vez pelo excelente documentário que você nos ofertou e que é fundamental para a democracia. Que a gente precisa muito desenvolver e fazer desse país mais justo. Obrigado.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos e Thiago Kazuroski. Colaborou neste episódio Sara Rezende. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.